Estamos de volta em mais um Viva Podcast. E para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar com você sobre temas tão importantes do nosso dia a dia. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Lívio Renato, pastor da Igreja Viva, e o Viva Podcast é uma iniciativa da nossa igreja para abrir um canal de conversa, de diálogo, de compartilhamento de assuntos tão necessários e tão pertinentes a cada um de nós. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o peso e a sobrecarga que temos visto no ambiente de trabalho, sobretudo no aspecto da saúde mental. Para você ter uma ideia, estatísticas afirmam que no ano passado, 2025, cerca de 4,1 milhões de trabalhadores foram afastados por questões de saúde. E desses, cerca de 500 mil foi por questões de saúde mental. Isso representa um crescimento na saúde mental de 15% dentro do último recorde, se é que a gente pode chamar assim, batido nos últimos 10 anos. Nós temos tido custos financeiros altíssimos. Segundo estimativas do INSS, cerca de 3,5 bilhões de reais foram investidos, gastos diretamente nesses afastamentos por questões de saúde mental, saúde emocional. É interessante, amigos, que a dor emocional ela ultrapassou os acidentes físicos. A ansiedade, cerca de 166 mil casos, depressão, cerca de 126 mil casos, somadas já superam causas como fraturas, acidentes, quedas, acendendo assim um alerta muito importante que nós precisamos pensar na pessoa, no ambiente de trabalho e nos meios de cuidado, porque nós precisamos restaurar a saúde da nossa sociedade. Há um peso muito grande, por exemplo, sobre as mulheres. Atenção, mulheres que estão aqui acompanhando a gente. Cerca de 60% dos casos afetam as mulheres. E isso tem uma justificativa. As mulheres elas acumulam duplas e triplas jornadas de cuidado. Elas cuidam da casa, cuidam dos filhos, cuidam do trabalho, então elas acabam tendo uma sobrecarga. Além disso, muitas mulheres com uma remuneração desigual, às vezes em funções semelhantes aos homens, mas ganhando menos. E isso gera um peso ainda maior sobre as mulheres. E é interessante que um dos estados com maior peso dessa questão da saúde emocional, saúde mental, é São Paulo. E Rio de Janeiro também é um dos principais estados afetados com tudo isso. É interessante, querido, eu quero que você entenda um pouquinho da nossa anatomia. O nosso cérebro tem duas regiões muito importantes que estão ligadas à ideia de ansiedade, de sobrecarga, de depressão. Uma é uma área do nosso cérebro chamada amígdala. A amígdala, ela está sempre na questão de dar uma resposta ao estresse, uma resposta às ações. E o que acontece? O mercado atual, o ambiente de trabalho atual, com muito estresse, com muita fadiga, ele empurra o cérebro para um estado de estresse crônico, ininterrupto. A grosso modo, eu queria comparar o estresse mental a um elástico, a uma mola. Por isso a própria palavra estresse, né? de esticar. Se você pega um elástico, uma mola e você estica profundamente, mantém muito esticado por muito tempo, a tendência é esse elástico perder a força, a mola perder a resistência. A mesma coisa acontece com a nossa mente. Se você está sempre no nível de estresse, sempre esticado, sempre ativado, você vai gerando uma fadiga mental absurda. Paralelamente a isso, a área frontal do nosso cérebro, que é conhecida como o córtex pré-frontal, ele tem uma resposta diante da sobrecarga muito semelhante à energia elétrica, a resposta do disjuntor, né? Quando há episódios de ansiedade grave, essa área frontal, que é uma área responsável por concentração, por tomada de decisões,
ela literalmente desliga. Por isso que uma pessoa em crise de ansiedade ou numa ansiedade crônica, ela tem muita dificuldade, é biologicamente impossível pedir para essa pessoa ter foco, né? Pedir para essa pessoa pensar racionalmente. Por quê? Porque a área de decisões racionais dela está desligada. Então nós precisamos lembrar que nós vamos ter que fazer intervenções na saúde mental das pessoas, do trabalhador, minha e sua, e você precisa ter essa atenção a partir de duas perspectivas. Uma perspectiva é um nível de autogerenciamento, onde eu preciso me autogerenciar. Você precisa se autogerenciar. E num outro aspecto, o aspecto do ambiente de intervenção profissional, de trabalho, de saúde. Por outro lado, eu tenho questões que vão me ajudar com alívio imediato, mas eu tenho questões que vão me ajudar com uma prevenção continuada. Então vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que nós precisamos lembrar: eu preciso manter o meu córtex frontal ligado. Então, se eu estou percebendo que eu estou entrando numa agitação crônica de ansiedade, eu preciso, e aí é a minha autogestão, eu preciso parar, eu preciso respirar. Um dos maiores exercícios, eu vou ensinar daqui a pouco, é a técnica de respiração, onde eu vou, com a respiração, retomando o controle e eu religo o meu córtex frontal. Isso sou eu mesmo que tenho que fazer. É você mesmo que tem que fazer, né? Ao mesmo tempo, é eu perceber o ambiente onde eu estou e me perceber nesse processo. Olhando para fora, mas ainda numa autogestão, eu preciso pensar no meu ambiente de trabalho. E aí eu vou ter, por exemplo, algumas pausas ativas, exercício, hidratação, né? Onde eu consigo, com essas coisas, estabelecer uma linha basilar, um equilíbrio, para que eu não entre num pique violento de estresse. Eu não sei se você já percebeu, às vezes você está tentando resolver um problema, está tentando desenvolver um projeto, está tentando fazer um trabalho e você começa a se sentir muito angustiado, muito agitado, muito tenso. Minha sugestão para você: faça uma pausa, levante da mesa, pegue um copo d'água, beba um copo d'água, dá uma espreguiçada, respira um pouco. Isso são ações que você faz para você gerenciar o seu nível de ansiedade, de estresse. Paralelamente a isso, e pensando um pouco mais no ambiente de trabalho da empresa, eu preciso, como empresa, eu preciso, como instituição, desenvolver um trabalho de acolhimento imediato. Então, um RH precisa estar atento para ajudar as pessoas. Precisa, talvez, um ambulatório que possa imediatamente intervir e ajudar com medidas. E, paralelamente a isso, o tratamento continuado, que seria muito importante encaminhar essa pessoa, esse trabalhador, você procurar essa ajuda, um trabalho de terapia. A melhor linha terapêutica nessa área de ansiedade, de esgotamento, é a terapia cognitivo-comportamental, onde você vai poder aprender a lidar com as questões que estão te sufocando. Claro que eu não quero dar muita ênfase aqui ao lado empresarial, não cabe aqui a nós, não é essa a ideia. Estou só pontuando para você perceber que tem cuidados que você precisa olhar sobre você, que você mesmo vai administrar, como a respiração, como uma pausa, num ambiente de trabalho com outras pessoas e também medidas que a sua instituição, e se você tem essa responsabilidade, você pode tomar para ajudar os seus colaboradores. Então, vamos lá. Olhando para você, para mim, como indivíduos, eu anotei aqui o que eu estou chamando de um kit de primeiros socorros psicológico, vamos dizer assim, né? Você está percebendo que você está entrando num nível de tensão, de estresse, de ansiedade forte. Então, tem 4 coisas que você sozinho pode fazer para te ajudar
a aliviar e manter o seu cérebro focado, manter o seu córtex frontal funcionando, não entrar nesse pique de irracionalidade. Primeira coisa, uma regulação somática. O que é isso? É uma regulação do seu organismo como um todo, sobretudo através de respiração. Então, há um estilo de respiração que vai te ajudar a desenvolver e a trazer de volta essa serenidade, essa quietude, esse equilíbrio que você precisa. Então, vamos aprender essa respiração. A gente chama de freio biológico. É o circuito 4-7-8. Por que 4-7-8? Porque primeiro você vai inspirar durante 4 segundos, silenciosamente pelo nariz. Então, você está se sentindo muito agitado, você para e você vai inspirar. 4 segundos. Inspirar. 1, 2, 3, 4. Inspirou 4 segundos, você vai reter o ar durante 7 segundos. Então, durante 7 segundos, tu vai ficar parado com o ar parado, sem respirar, sem puxar ar, sem soltar ar. E depois você vai soltar o ar lentamente pela boca durante 8 segundos. Por isso que a gente chama de circuito 4-7-8. 4 segundos você inspira. Quando você faz essa inspiração lenta, durante 4 segundos, você está fortalecendo o seu pulmão e você está concentrando na respiração, você está freando pensamentos acelerados quase instantaneamente. E quando você se concentra para respirar, você não vai conseguir pensar no problema. Então, automaticamente, você faz uma mudança de chave no seu cérebro. Quando você paralisa a respiração 7 segundos, você está fazendo uma troca gasosa. As suas células do corpo, as suas células do cérebro, elas estão eliminando gás carbono, elas estão eliminando sujeira, vamos dizer assim, e elas estão trocando por um oxigênio limpo, novo. E quando você sopra lentamente pela boca, você está tendo um efeito de relaxamento no seu sistema nervoso, reduzindo a pressão sanguínea e interrompendo a espiral que, se você não interromper, pode te levar até uma crise de pânico. Deu para entender? Então eu vou fazer aqui, vou fazer com barulho para você poder ouvir eu fazendo e você perceber. Então vamos lá, vamos inspirar por 4 segundos. Faça comigo. Inspirei, agora 7 segundos sem soltar o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora 8 segundos soltando o ar pela boca. Soprou até completar os 8 segundos. Repete isso 3, 4, 5 vezes. Você vai sentir automaticamente seu corpo respondendo como um todo e você baixando esse nível de tensão. Esse é o primeiro elemento do kit de primeiros socorros. Segundo elemento, ancoragem sensorial. O que é isso? É você permitir que seu corpo sinta diferenças táteis, diferenças térmicas. Então, por exemplo, você consegue um copo de água gelada e você segura esse copo e conta 5, 4, 3, 2, 1. Ou você consegue passar a mão numa superfície áspera. Ou você consegue dar pequenos tapas na mão, no braço, no antebraço, no peito, bem suavemente,
contando 5, 4, 3, 2, 1. Se você tiver oportunidade, tira o sapato, bota o pé no chão, sente o chão. Você está fazendo com que o seu corpo perceba o ambiente fora de você e desloque o seu pensamento. Terceira medida de primeiro socorro, a gente chama de deslocamento cognitivo. Você está ansioso, tenso com um trabalho. Tente pensar em alguma coisa diferente. Então, por exemplo, tente selecionar todos os objetos de cor azul que tenha na sua mesa. Então, uma caneta azul, uma tampa azul, um copo azul, você tenta separar. Tenta selecionar todos os objetos de escrita que estão na sua mesa. Então você começa a catar o lápis, a caneta, a lapiseira, a caneta pilô. Você está separando esse material. O que você está fazendo? Você está fazendo o seu cérebro pensar em outra coisa. Ao invés de pensar no problema, pensar em outra coisa. E, por último, uma quarta ação de primeiros socorros que você pode usar é um relaxamento, uma ruptura de padrão motor. Você levanta, você espreguiça, você estica os braços, você flexiona o corpo para frente, flexiona o corpo para trás, estica as mãos, contrai as mãos, puxa o joelho para perto de você, como se você estivesse fazendo uma leve ginástica. Você está rompendo um padrão motor de ansiedade e você está descomprimindo esse processo de ansiedade, ok? Então, são 4 medidas básicas, simples, para te ajudar nesse momento de ansiedade, de tensão, de nervosismo, que podem te ajudar e te socorrer. Respiração, ancoragem sensorial, com questões táteis, coisa quente, coisa fria, coisa áspera, pensar em coisas diferentes e fazer uma breve ginástica, uma breve movimentação para o seu corpo que vai te ajudar. E aí, quando nós olhamos o todo, lembre-se, você precisa ter essas ações que elas são imediatas, que elas são para a hora que a coisa está acontecendo, mas você vai precisar de um tratamento. Então, querido, não fuja do tratamento. Não fuja de uma boa terapia. Procure um bom profissional. Uma boa terapia que eu indico é a terapia cognitivo-comportamental, porque ela ataca diretamente a todo o processo de intolerância à incerteza, porque a ansiedade está muito ligada à incerteza. A ansiedade está muito ligada a eu querer ter o controle, eu querer ter a resposta, eu querer saber o finalmente das coisas, e eu nem sempre vou conseguir isso, né? Então é muito importante que eu ataque o transtorno de ansiedade generalizada, que é uma doença crônica que pode paralisar você como trabalhador, que você ataque isso com uma terapia bem segmentada, bem direcionada. Agora, uma observação importante: não caia na falácia de achar que por você ser um cristão, você ser um servo de Deus, que você não pode sofrer dessas coisas. Ansiedade, depressão são doenças como qualquer outra doença. Qualquer outra doença. E quando eu sou acometido dessas doenças, eu preciso trabalhar para melhorar. Eu preciso buscar um tratamento. Eu preciso procurar ajuda. E aí, gente, há um limite no indivíduo, né? Eu não posso esperar que eu resolva isso sozinho, que você resolva isso sozinho, né? Eu preciso da ajuda no meu ambiente de trabalho, eu preciso da ajuda das pessoas ao meu redor, eu preciso da ajuda da minha igreja. Por isso que a gente aqui na Viva, a gente leva isso muito a sério quando a gente anima o membro da Viva a estar envolvido numa célula, num pequeno grupo, para chamar de seu. São amigos, são participantes, são pessoas que trocam, que conversam juntos, que se ajudam mutuamente, né? Sempre o tratamento dessas questões de ansiedade, de depressão, vão estar ligados ao tratamento clínico, terapêutico, até medicamentoso, dependendo da intensidade, procurando ajuda médica, procurando ajuda de um psicólogo. O tratamento
nem chamaria bem de tratamento, mas os recursos de socorro pessoal, como eu falei aqui, a respiração, o exercício, né? E tanto como SOS na hora da emergência, mas também no dia a dia, você trazendo para a sua rotina a atividade física, uma corridinha, uma academia, tudo isso vai te ajudar muito. O envolvimento numa célula, o envolvimento como voluntário em alguma área, como por exemplo aqui na nossa ONG, a nossa Associação Aviva, que você pode vir e ajudar crianças, ajudar a fazer um lanche. Ah, mas eu não vou estar descansando. Talvez sim, porque você vai estar em atividade, mas você vai estar mudando completamente o seu foco. E isso também é descansar. Descansar não é ficar paralisado no sofá. Descansar, algumas vezes, é fazer uma coisa diferente, né? E então tem, como eu estou falando, o terapeuta e o médico, tem essas medidas pessoais que eu tomo e tem as medidas do ambiente, né? Então, no seu trabalho, talvez você possa criar com o seu empregador, propor, ou até a sua empresa às vezes oferece e você não valoriza tanto, dinâmicas de normas de regulação, de segurança, que vão ajudar todo esse processo, né? Vão ajudar todo esse processo. E eu quero terminar então aqui o nosso bate-papo, deixando também algumas referências bíblicas de ajuda para você, né? De orientação para você. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer assim no capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, levai as suas cargas diante de Deus. Então, não ande ansioso. Invista em tempo de oração. Fale com Deus. Coloque diante de Deus. Da mesma forma, ele vai dizer no verso 7, se você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês. Então, há uma promessa. Se você coloca diante de Deus o que está te preocupando, o que está te deixando ansioso, há uma promessa que Deus vai trazer alívio ao seu coração. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, Pedro também diz, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. O que isso significa? Se a ansiedade é necessidade de controle, quando eu lanço sobre Deus, eu confio que Deus está no controle. Eu não sei o amanhã, mas Deus já está lá. Deus já está no meu amanhã. Então descanse, descanse e confie. E por último, eu quero lembrar as palavras de Jesus em Mateus 6, 25, quando Jesus diz, por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa, né? Esse verso 25, está dentro do contexto em que no final, no verso 33, Jesus vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está acompanhando a gente aqui no Viva Podcast, eu espero que essa palavra ajude você. Ansiedade, depressão, cansaço mental, esgotamento, tome medidas práticas. Primeiro, aquelas que dependem só de você. Respira, como a gente brinca, né? Respira e não pira. Ore, pegue a sua Bíblia, leia, reflita, confia no Senhor, cante um louvor, isso faz parte de mudar o pensamento. Levante da mesa, caminhe um pouquinho, pegue um café, estica os ombros, estica os braços, conversa com um amigo, valorize as pequenas pausas. Eu não falei das pausas, valorize as pequenas pausas, né? Então assim, tem gente que não valoriza o intervalo do almoço, valorize o intervalo do almoço, valorize pequenas pausas, 5 minutos, 10 minutos, que você vai respirar, vai tomar fôlego e vai continuar avançando. Paralelamente a isso, se você percebe que o seu quadro está um pouquinho mais intenso, procure ajuda médica, procure um psicólogo, procure um acompanhamento clínico que vai te ajudar. E, juntamente com isso, veja se na sua empresa, no seu local de trabalho,
não há recursos que podem também colaborar com a sua melhora. E nós aqui da Viva estamos junto com você, com a nossa célula, com as nossas atividades para ajudar você a melhorar cada dia mais. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo Viva Podcast. E eu quero só deixar um convite para você nesse finalzinho. Esse final de semana, sábado e domingo, dias 11 e 12 de abril, nós estamos apresentando aqui na nossa igreja, na Viva, Primeira Igreja Batista em Vila Valqueire, nós estamos apresentando o nosso musical de Páscoa. E você é nosso convidado. Amanhã, sábado, às 19 horas e no domingo, às 18h30, você pode estar conosco aqui participando. Na bio do nosso podcast, você tem um link para inscrição, é gratuito, é uma inscrição só para poder garantir uma vaga no auditório para você, tá bom? Vai ser uma alegria ter você. Celebramos a Páscoa domingo passado, mas esse final de semana estaremos com esses duas noites de musical muito lindas para você participar conosco. Um grande abraço, até o próximo Viva Podcast.